As palavras têm poder. Você já deve ter ouvido essa frase, você já deve ter, em algum lugar, de alguma forma, ter escutado isso. Inclusive, lá na Bíblia, lá no começo da Bíblia cristã, fala, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez matéria. Quer dizer que tudo aquilo que você pensa se transforma em matéria, se transforma em ação um dia. Então, por isso que as palavras têm muito poder, porque você pensa em palavras, você não pensa em imagens, em sentimentos. Então, quando a palavra ela se junta com uma imagem e com um sentimento, ela vai criando a sua realidade, ela vai transformando isso numa realidade. Então as palavras elas têm muito poder e uma grande parte, a maior parte das palavras elas estão no nosso inconsciente. Se você acompanha minhas aulas aqui, você já viu esse bonequinho aqui, onde a gente coloca os pensamentos positivos, os pensamentos negativos que a gente tem. Nós temos mais de 80 mil pensamentos durante o dia. Você consegue ter noção do que é isso? E da forma como está acelerado o tempo, os cientistas já acham, já acreditam que temos mais de 80 mil pensamentos por dia. E se você não tem consciência desses 80 mil pensamentos que você tem durante o dia, que tipo de palavras, que tipo de pensamentos ficam agindo no seu inconsciente? Então, é sobre isso que eu tenho estudado há bastante tempo, desde lá do início do meu despertar que eu tive lá com a respiração consciente. Lá naquele princípio, uma das minhas afirmações que veio para mim, o sentimento mais negativo que eu tinha ao meu respeito é que as pessoas não compreendiam aquilo que eu falava, que eu não tinha como me comunicar em palavras. Eu sou artista desde que eu nasci, desde muito pequena, sempre a arte foi uma das formas de eu poder me comunicar com o mundo. Só que as pessoas não entendem arte no geral. As pessoas não conseguem ler uma obra de arte, eu não posso me comunicar. Eu não estaria me comunicando com você aqui agora através de uma obra de arte, simplesmente através de uma obra de arte. Não que a obra de arte não fale, ela fala, ela toca num outro lugar, ela toca num espaço muito mais profundo de alma. No nosso cérebro, a arte, ela fala a beleza, ela fala do lado direito do cérebro. E as palavras, a comunicação, ela é muito mais do lado esquerdo do cérebro. Não que a escrita, as palavras não sejam também uma arte e você não transforme elas também em uma obra de arte, mas simplesmente, matematicamente, a palavra escrita, ela é razão. Você precisa compreender como ela é escrita, você precisa saber escrever, né, a língua que você fala, o português no nosso caso, para escrever uma palavra. Então você precisa usar muito a razão para desenvolver a escrita. Por isso a gente ensina uma criança a escrever só depois dos 7 anos de idade, quando ela já desenvolveu um pouco mais os 2 lados do cérebro. Antes disso, ela não tem mente concreta. Então não é interessante ensinar uma criança a escrever antes dela trocar a dentição de leite. Isso tem estudos científicos e espirituais que mostram isso, que a criança, quando ela desenvolve cedo demais a razão, o lado esquerdo, ela se afasta do seu sentir, ela se afasta da sua alma. Então é preciso, olha só, a gente é criança por muito pouco, um período muito pequeno da nossa vida. Então por que adiantar os processos
de uma criança, né? Porque ela, 14 anos, vamos dizer assim, já alguém com 14 anos já vai odiar ser chamado de criança. Mas você imagina, se um ser humano, se a idade, a estimativa de vida é 80, 90 anos, temos esse período curto da infância e um período mais curto ainda da primeira infância, que são os primeiros 7 anos de vida, que precisam ser muito lúdicos, de muita brincadeira, de muita imagem, de muito desenho, de muito colorido, de outras formas de ensinar que desenvolvam muito o lado direito do cérebro, o lado do sentir e o lado do espiritual. Então, deixando o outro lado para desenvolver depois. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que para você escrever uma palavra, essa arte, você usa consoantes e você usa vogais. Então, a consoante, ela representa a geografia do lugar, ela representa a matéria, ela representa o seu corpo físico, ela representa o lugar onde você mora, todo lugar onde você mora. O Brasil ele é muito grande, então nós temos várias formas diferentes de pronunciar as palavras. Em Minas Gerais, por exemplo, é um espichado. No Rio de Janeiro, a gente tem um X, um chiado. Então, cada estado tem uma característica única, que ele é representado pelas consoantes, não pelas vogais. As vogais A, E, I, O, U são a expressão da alma. Então, os índios utilizam muito vogais em suas palavras e eles usam muito vogais para expressar o canto, vogais para expressar os nomes. Então, eles dão uma importância muito grande para as vogais. Nós, aqui no Brasil, a nossa língua, o português, ele é incrivelmente alma, porque nós usamos muitas vogais no português. A forma de expressão, a forma de pronúncia de cada palavra, todas as sílabas têm vogais nela. Então, a nossa expressão ela é muito alma, enquanto em outros países, por exemplo, Rússia, na Índia, muitos países do Oriente usam muitas consoantes. Então são pronúncias onde a gente quase não abre muito a boca. Então é uma forma muito diferente de expressar as palavras. E isso faz diferença na forma com que o povo inteiro perceba, se expresse, fale. Então, as palavras têm poder. Então, precisamos tomar muito cuidado com aquilo do qual nos cercamos. Por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa, qualquer ação, escutando, ouvindo música, essa música que está no meu entorno, ela tem, se tiver palavras, se ela for cantada, a letra que está sendo cantada, toda ela fica no campo do inconsciente, ela fica na minha aura, gravada. Eu gosto muito de dizer também, né, que as respostas das coisas, elas fluem no vento. Por que elas fluem no vento? Justamente porque a informação, o vento, o ar, ele é cheio de informação. Quando as nossas auras se encontram, eu e você, quando estamos próximos, elas se misturam. Aquilo que eu penso, as palavras que eu uso para pensar, elas se misturam com as que você pensa e com as que você usa. Então nós trocamos informação, estando consciente ou não disso. Então, estar consciente é
muito mais gostoso. Observar, perceber, estar presente é muito mais gostoso. E aí você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver com a respiração? Tudo, tem tudo a ver com a respiração. A respiração é uma forma onde eu me torno consciente. É uma forma de eu voltar para mim. Quando eu inspiro, eu me preencho de informação. Quando eu expiro, eu libero informação. Então, é esse todo, a aura, o que está dentro de mim, o que está fora de mim, o que está no meu entorno, que começa a ser movido a cada respiração. E quando a gente faz uma sessão de respiração consciente, uma sessão completa de respiração consciente, a gente acessa informações que estão no nosso inconsciente, que estão no cérebro, na parte mais inconsciente do nosso ser. Então, quanto mais sessões a gente faz, quanto mais a gente atravessa as camadas emocionais do nosso corpo, informações mais antigas nós acessamos. E o que a gente quer com a sessão de respiração consciente? A gente quer recuperar o ser que somos, quem nós somos de verdade. É como que abrir os emaranhados, tirar tudo aquilo que nós não somos e voltar a ser aquilo que nós somos de verdade. Tirar as crenças, tirar as palavras que não são nossas, as frases que ouvimos e que não são nossas, as letras de música que estão lá no inconsciente que não são nossas, os livros que a gente leu que não são nossos pensamentos. Todos eles ajudam a nos desenvolver, a crescer ou a nos diminuir, a nos colocar camadas e camadas daquilo que nós não somos. Você pode imaginar o que uma música, como um funk, por exemplo, existem funks tão agressivos, com letras tão agressivas, com letras tão pejorativas, o que essas palavras, o que isso vai transformando o nosso ser, o que ele vai tornando a gente, naquilo que ela vai tornando a gente, eu acho muito deprimente, para falar assim bem a verdade, porque somos tão divinos, somos seres divinos e nos tornamos em algo muito pejorativo, muito simplório, pelas cargas de informação que recebemos de fora. Então precisamos ter cuidado com os filmes que assistimos, com as músicas que ouvimos, enfim, toda a televisão, todos os vídeos, tudo que alguém fala, tudo isso fica gravado como mensagem dentro de nós, em nós. Então, eu criei um jogo há um tempo atrás, um jogo que chama Plenitude, o jogo da vida. Por que é plenitude o jogo da vida? Porque quando eu tiro toda essa informação, tudo isso que eu não sou, eu posso ser plena. E esse é um jogo para fazer a vida inteira, porque a gente recebe informação, transmuta, passa pela gente, a gente libera informação e isso vai acontecendo o tempo todo entre todos nós. É isso que nós chamamos de todos somos um. Sim, nós todos somos um. Existe uma teia que nos une, uma teia que nos liga, uma teia que nos faz ser um. Essa teia precisa estar sendo transmutada o tempo todo. Então é um jogo para uma vida inteira. Eu entender como eu penso, entender o que eu falo, ir transmutando aquilo que eu penso, transmutando aquilo que eu falo, para me desenvolver, para crescer. Então esse jogo aqui, ele é bem interessante para você compreender bem como você estruturou
as tuas palavras? Como você estruturou quem você é? Ele acompanha um livro onde tem as informações, as instruções, e aí tem cada palavra uma obra de arte. Ele acompanha também essas cartinhas, né? Você sorteia uma dessas cartas. Quando eu desenvolvi esse jogo, eu vivi cada palavra por uma semana, 2, até um mês, dependendo do quanto eu tinha de carga emocional e de carga de fantasia, de roupagem na palavra que se apresentava para mim. Então, eu criei, por exemplo, essa daqui é a carta, é a palavra raiva. Então, quando você escuta a palavra raiva, o que vem à sua mente? Quais os preconceitos? Porque são preconceitos e todos nós temos esses preconceitos. Quer dizer, primeira coisa que vem é bom ou ruim sentir raiva? Tem julgamento se a palavra é boa, se a palavra é ruim. A gente julga ela. A gente julga a partir do que a gente julga uma palavra? A partir daquilo que a gente tem de preconceito, aquilo que está no nosso inconsciente, aquilo que a gente já ouviu a respeito da palavra. Nesse caso, raiva. Então, se nós mulheres, por exemplo, as meninas, é feio sentir raiva, não é mesmo? A gente precisa esconder nossa raiva. A gente não pode, uma menina não pode, uma mulher não pode sentir raiva. As mulheres são doces, então a gente esconde a nossa raiva. Os homens, por exemplo, o que o homem sente? O que o homem percebe com a raiva? O homem tem muito medo da raiva, porque ele confunde muitas vezes raiva com força. Então, dentro das palavras que você tem, o que é raiva e o que é força? Você, homem, qual é a diferença dessas duas palavras? O que a raiva faz quando ela é saudável? Porque uma coisa é uma emoção, a gente já falou sobre isso em outras aulas diversas vezes. Uma coisa é uma emoção, outra coisa é um sentimento puro. A emoção é muito sentimento represado. Então, tudo aquilo que a gente julga ser negativo, a gente esconde e represa. Raiva, por exemplo, é essa emoção que a gente esconde e aprende a represar, a não demonstrar, a não mostrar para ninguém. Então, quando eu estouro, quando eu explodo em raiva, não é um sentimento puro, é uma emoção, é algo que me leva para a ação e eu fico cega de raiva, fico descontrolada de raiva ou descontrolado de raiva. Então, por isso o homem tem muito medo da sua raiva, porque quando ele realmente acessa a raiva, ele percebe a sua força e provavelmente ele nunca conseguiu acessar a sua força verdadeira. E as mulheres também. Olha, quando eu comecei a acessar a minha raiva e comecei a perceber a força que eu tinha, eu sou uma mulher de estrutura pequena, magra, então tenho 1,60 m de altura. E quando eu acessei a minha raiva, parecia que eu podia esmagar o mundo de tanta força, que eu sentia, de tão grande que eu me sentia. Então, a gente precisa acessar a forma pura do sentimento e precisa acessar a forma pura da palavra, tirar todas as fantasias que criamos em torno delas. Então, eu
convido você a observar, a refletir sobre todas as palavras que você tem construída. Falamos da palavra raiva, vamos tirar uma outra palavrinha só para a gente falar mais um pouquinho de uma outra palavra. A palavra casa. São palavras simples esse jogo. O que é uma casa para você? Qual a diferença de uma casa e de um lar? O que você habita? Então, são palavras simples que vão te levar para um lugar de reflexão. Vou tirar mais uma para a gente ver. Trabalhador. Essa palavra é muito interessante. Olha a imagem dela. O que é um trabalhador para você? Então, como você sente o trabalho? Porque o trabalho é uma coisa, o trabalhador é aquele que faz o trabalho. Então você faz esse trabalho com dor ou você faz esse trabalho com alegria? Poderia ser trabalha alegria. Talvez a palavra ficasse melhor, né? Por que a gente carrega dor no trabalho? De onde surgiu isso? Por que um dia, ou por que essa palavra, quando ela foi criada, ela trouxe esse peso da dor? Então, para fazer o trabalho pode ser feito com alegria, com satisfação. Quando você ama aquilo que você faz, é só alegria o trabalho. Então, transmutar, liberar o peso que essa palavra tem, te coloca num outro lugar, te coloca num lugar de leveza, de alegria. Então presta muita atenção nas palavras, nos seus pensamentos. As palavras têm poder, as palavras são fortes, as palavras é aquilo com o qual você constrói a sua realidade, o seu agora. Então, quando você está presente no seu agora, toda palavra usada, ela vem para a sua consciência. E você reflete a respeito, e você transmuta, e você troca ela. Você muda aquilo que você está falando. Você tira o peso, tira as crenças. Quando a gente fala de consciência, não tem crença, as crenças vão sendo liberadas, vão sendo abertas e nos tornamos energia consciente, energia conectada com a verdade. Então, mais uma palavra só para finalizar, tirar mais uma aqui. Olha, que linda palavra para a gente encerrar. A fonte. Olha que eu não escolhi, viu? Você viu aqui que eu tirei sem olhar. Então, quando a gente joga esse jogo, o jogo da vida, o jogo da consciência, o jogo da plenitude, a gente volta para a fonte original, a fonte de onde vem a sabedoria, a fonte da onde a gente se nutre, a fonte para a gente ser simplesmente aquilo que a gente é. Então, gratidão. Se você gostou dessa aula, compartilha, curte, compartilha com quem você acha que faz sentido para você. Segue a gente aqui no canal, porque isso vai fazendo com que as informações que são importantes, as informações que vão trazer crescimento, autoconhecimento, cheguem até mais pessoas. Então, se você não assistiu às outras aulas, também assiste, você vai compreender o que é respiração consciente, aquilo que eu trabalho, aquilo que eu ensino há bastante tempo já. Segue, curte, fica com a gente. Namastê!